Pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem, que todos tenham uma excelente sexta-feira, final de semana chegando, né? Ficar livre um pouco das aulas. Pessoal, na aula de hoje, aula 31, nós vamos falar sobre análise de currículo. Voltar um pouco agora do eixo, né, do nosso curso, para você estar relembrando que estudou um tempinho atrás. Então eu gosto de fazer essas mesclagens, dar um intervalinho de 3, 4 dias, dando outro componente, para quando voltar no componente que onde nós paramos 3, 4 dias atrás, para você estar relembrando o que vocês já tinham estudado, certo, pessoal? Eu acho interessante dessa forma. Vamos lá, análise do currículo. Então isso aí já é voltado para vocês, né, futuro assistente de recursos humanos. Então esse componente é voltado já para vocês mesmos, vocês que vão fazer essa análise de currículo. O currículo contém o resumo da experiência de trabalho do candidato. Exemplo, datas, nome das empresas, título das funções e detalhes enviados com cada situação. Indica também os objetivos, as qualificações, a trajetória profissional, a escolaridade e os cursos de especialização, bem assim os dados pessoais do candidato. É o instrumento inicial para a seleção pessoal. Deve-se ter muito claro o perfil desejado do candidato, pois nas entrelinhas, um currículo pode revelar instabilidade ou estagnação nos empregos anteriores, alto ou baixo grau de atualização profissional, redação boa ou ruim, desorganização, etc. O currículo determina uma estratégia para a entrevista, visando aos objetivos do cargo em aberto. Temos a etapa da análise do currículo. Como que é essa etapa da análise do currículo? Isso aí também, pessoal, tem que levar em consideração. Às vezes a própria empresa tem uma hierarquia. Então, essas etapas nem sempre é da forma que aquela empresa adota, tá? Mas geralmente são essas etapas que é o geral, né, que a gente se fala. Então, nas etapas da análise curricular, usar currículo para estabelecer os detalhes gerais, nome, endereço, número do telefone, educação, treinamento, experiência profissional, data, nome da empresa e descrição das funções envolvidas profissional e comunitário. Lazer, diversão, planejar quais áreas de informação é preciso explorar ou sondar mais especificamente na entrevista. Não julgar o candidato. Exemplo, com frase: essa etapa é somente para formular hipóteses e não conclusões. Tá, pessoal? Então, essas aqui são as etapas da análise curricular do candidato. Como eu informei, isso aí é um geral, mas tem empresas que tem uma hierarquia, adota de outra forma. Hoje em dia, tem empresas também que recebe o currículo já diretamente pelo site, né? Então o candidato tem que preencher os dados, tudo no site ali da empresa, e vocês, futuro assistente de recursos humanos, que vai estar analisando esses currículos digitalmente, tá? Agora, a avaliação da experiência profissional do candidato. Identificar se o candidato tem uma experiência profissional adequada para fazer o trabalho pelo qual está sendo entrevistado. Então, se às vezes o candidato, né, está concorrendo a uma vaga em determinada área, e analisando o currículo do candidato, ele tem várias experiências profissionais, N, como fala, N anos de empresa no mesmo segmento que ele trabalha, porém ele não agrada na vaga específica que a empresa está contratando. Então tem que estar verificando, analisando muito bem esse detalhe. Observar coisas específicas como responsabilidade do candidato em cada posição. Verificar quais os segmentos da empresa para as quais trabalhou, a que se reportava e as quais projetos tomou parte, conforme eu falei agora há pouco.
tem que analisar muito bem para ver se esse candidato tem o perfil adequado naquele setor que a empresa está precisando trabalhar, naquela posição que a empresa está precisando de um colaborador. Não importa se um exemplo, vamos pegar um exemplo aí, o frigorífico. É, um currículo de um funcionário, de um candidato, desculpa, um currículo de um candidato, ele tem 30 anos de experiência no frigorífico, trabalha desde os seus 15 anos, começou como menor aprendiz e assim ficou, tudo mais. Só que ele trabalha na área de administração. Ele foi trabalhando desde novo, foi estudando, fazendo especialização e foi trabalhar. O último cargo dele foi na área de administração. Porém, vocês que vai estar analisando o currículo dele, para trabalhar num frigorífico, verifica lá o perfil dele, só que vocês não precisam na área de administração, mas vocês precisam na área de gerente de setor de desossa, um exemplo. Então, como se diz, saiu totalmente da posição onde que é a experiência dele. Então não quer dizer só porque ele tem 30 anos de experiência, desde os seus 15 anos, trabalhou, foi aumentando de cargo até chegar a ser na área de administração, porém o frigorífico no momento ele precisa de um cargo para ser gerente da desossa, um chefe da desossa no caso, né? Não vai adiantar. Então ele não vai dar conta do recado. Não é que ele não vai dar conta do recado, mas não é um perfil que a empresa está procurando. A empresa está procurando um cargo específico para ser essa área, nessa posição desse funcionário. Tá, pessoal? Constatar os resultados, verificar como o candidato conseguiu a importância desta conquista para a empresa, o produto ou projeto em que ele estava trabalhando. Igual formei. Ele trabalhou na antiga empresa desde os 15 anos de idade, foi menor aprendiz e assim foi trabalhando, evoluindo, crescendo de cargo, foi estudando, aperfeiçoando e assim ele foi conseguindo crescer de cargo. Analisar evidências de que o candidato já desempenhou com sucesso o tipo de trabalho para o qual está sendo selecionado. Ao contratar alguém para uma posição em vendas, por exemplo, solicitar depoimentos sobre qualquer experiência em vendas, pedir opinião sobre como seria visitar um tipo de cliente que seus vendedores visitam. Então, na hora da entrevista, dependendo da área que vocês estão fazendo a entrevista com o candidato, fazer uma pergunta relacionada na área que ele vai estar trabalhando. Então, se é um exemplo, o exemplo na área de vendas, nada mais que perguntar ao candidato: aqui é uma empresa que vendemos livros. Tá aqui o livro para você, tenta me vender esse livro. Eu sou seu comprador, então você vai estar me vendendo esse livro. Isso você pode fazer na hora da entrevista. Tenta me vender esse livro. Como que você vai chegar ao cliente para estar vendendo o livro? Então, eu sou o cliente. Aí o candidato vai estar tentando vender esse livro. Da forma como que ele vai estar falando, ele vai estar abordando, né, o cliente para estar vendendo esse livro para você. Isso é só um exemplo, entendeu? Mas é muito legal fazer esses testes pessoalmente assim, para estar abordando o candidato. Também, pessoal, tem que tomar um cuidado um pouco. É o seguinte, às vezes o candidato vai estar conversando com você, né, ele fazendo aquele teste, ele vai dar uma gaguejada, ele vai dar uma perdidinha assim do foco, porque é o nervosismo também, tá? A gente tem que levar essa consideração também, porque ser entrevistado não é fácil. Não é fácil para ninguém ali. Você tem um medo, você começa a tremer e fica nervoso. Então, também tem que levar a conta disso. Dar uma oportunidade, deixar o candidato, né, dar uma relaxada, conversar. Se deu uma gaguejadinha ali, assim, a gente tem que relevar isso aí, porque não é fácil mesmo, tá? Mas desde que ele não saiu do assunto, ele conseguiu vender, passar, né, a venda corretamente, isso aí é um sinal positivo, tá?
Nós podemos falar sobre a carreira profissional e suas realizações. Pela análise da carreira profissional, é possível determinar muitos aspectos sobre a compatibilidade do candidato com o trabalho, olhando para o seu comportamento no passado. Se a pessoa progrediu rapidamente, provavelmente espera continuar da mesma maneira, e que pode ser um indicador de frustração se a empresa não lhe proporcionar indicação idêntico. É da forma seguinte, você lembra lá no exemplinho do frigorífico? Eu falei que o rapaz ele entrou desde os seus 15 anos, então ele trabalhou 30 anos na mesma empresa, um exemplo, e ele foi subindo de cargo. Então ele demorou de subir de cargo, ele levou anos e anos para subir de cargo. Agora, quando é aquele funcionário que automaticamente ele entra numa empresa e por acaso ele cresça dentro de 2, 3 anos, pega, tipo, ele entrou como um líder, já pegou uma chefia, um diretor em 2, 3 anos, então ele acha que na próxima empresa que ele entrar também ele vai crescer rápido. Mas esse não é o foco da nova empresa. Esse não é o objetivo da nova empresa. Às vezes ele conseguiu rápido naquela empresa antiga que trabalhava, é por causa que, um exemplo, às vezes, como ele tinha um bom conhecimento e ele conseguiu uma oportunidade, ele teve sorte também, né? Tem que ter oportunidade e sorte. Qual foi a sorte dele? Às vezes quem era o chefe dele pediu as contas e a empresa precisava para rápido. Às vezes o chefe chegou até a morrer. Isso acontece na empresa. Isso acontece. Não que a gente tem que desejar a morte do companheiro, mas isso pode acontecer. Às vezes, aposentadoria, o chefe dele aposentou, ou a próprio chefe pediu as contas porque teve oportunidade de para trabalhar em outro emprego. Então, ele teve essa sorte, essas N sortes, e também com o mérito dele, né, de conhecimento, crescer rápido na empresa. E ele acha que a próxima empresa que ele entrar, onde que vocês que vai estar fazendo entrevista com ele e tudo, ele acha que ele vai crescer, como se diz, em 2, 3 anos. Então eu vou pegar um cargo simples, daqui 2, 3 anos eu vou crescer de cargo, vou pegar uma chefia, vou pegar um diretor da seção, então, mas não é dessa forma. Então, às vezes, ele mesmo vai passar o decorrer dos anos e vai ficar frustrado e vai querer, como se diz, ele vai querer pedir as contas da empresa. Geralmente tem empresas que adotam da seguinte forma, isso vai de hierarquia para hierarquia de empresa. Tem empresa quando vai fazer entrevista com o candidato já avisa, aqui nós não tem planos de carreira. O que seria plano de carreira? Você vai trabalhar aqui, caso tenha uma oportunidade, você vai crescer. Caso não tenha oportunidade, você vai ficar da forma que você está trabalhando. Para que você, quando for fazer a entrevista, já passe essa informação para o funcionário já estar ciente. Tipo, eu posso trabalhar daqui 10 anos e continuar da mesma forma, como eu posso trabalhar 10 anos e crescer através de oportunidade, através tendo mais conhecimento, estudando, ou através que a empresa precisa dele. Então, como se diz, ele está ciente que ele não tem plano de carreira para estar crescendo tão rápido igual ele cresceu na empresa passada. Tá, pessoal? Agora nós vamos falar sobre ordenamento dos currículos. Separa os currículos por candidato que não estão dentro do perfil e focar nos que que se está mais interessado. Da seguinte forma: em 2 pilhas, uma com aqueles que estão claramente adequados com as exigências e outras daquelas que não se adequam. Os que não se adequam devem ser avisados de imediato e os adequados reservados para entrevista, caso de poucos currículos. Em 3 pilhas, uma pilha para os candidatos adequados, outra para os inadequados e uma terceira para aqueles que se chamam a sua atenção. Esse sistema é utilizado quando se tem um grande número de currículos para separar. Então, essa terceira pilha, o candidato não é que a empresa precisa no momento, né? Então, o candidato enviou o currículo, mas não é o que a empresa precisa de imediato.
mas porém chamar a atenção de vocês por causa da qualificação que ele tem, o conhecimento que ele tem, e futuramente às vezes a empresa pode precisar desses candidatos para fazer uma entrevista. Então você pega essa terceira planilha e deixa ele arquivado. É onde que nós falamos dos currículos arquivados, porque no momento ele não precisa desses candidatos, mas futuramente às vezes vocês vão estar precisando e é aquele candidato urgente que não dá tempo para esperar. Você já tem aquele currículo ali com os dados do candidato, telefone, você já vai entrar em contato imediatamente. Fulano, bom dia, que é da empresa tal. Você lembra que você enviou um currículo para a empresa? Então, agora nós temos uma oportunidade para a sua área. Você tem interesse de fazer essa entrevista? Muito mais rápido, mais fácil, e também às vezes nem precisa estar gastando dinheiro em divulgação de emprego nem nada, fazendo banner, cartaz, divulgação. Ali você já tem ele arquivado no sistema. Então sempre interessante deixar esses currículos arquivados, nem que seja de 6 meses, 1 mês, porque sempre também o funcionário, ele não vai, o que enviou o currículo, ele não vai ficar parado 6, um mês, 1 ano, e mesmo assim também vai atualizando o currículo dele, né? Então deixa ali no mínimo 6 meses, guardado ali 1 ano. Tá, pessoal? É muito interessante deixar esses currículos que sempre agrada a vocês do Recursos Humanos, porém que não fuja dentro da realidade da empresa. É muito interessante. Análise de cargo. Para entendermos melhor, é importante conhecer alguns conceitos básicos, como tarefa, função, cargo, análise de cargo, descrição de cargo, especificações, grupos ocupacional. Dentro desse grupo ocupacional, nós temos um conjunto de cargos, que seria o grupo ocupacional gerencial, grupo ocupacional de profissional de nível superior, grupo ocupacional de técnicos de nível médio, grupo ocupacional administrativo, grupo ocupacional operacional. Então, esses são dentro do grupo ocupacional, esses são os conjuntos do grupo, dentro do grupo ocupacional, tá, pessoal? Análise de cargo. Levantamento do conteúdo do cargo e dos requisitos que o cargo exige de seu ocupante. Qualquer que seja um método de análise aplicado, a importância para a seleção são as informações a respeito dos requisitos e das características que o ocupante do cargo devem possuir. Assim, o processo de seleção concentra-se na pesquisa e avaliação desses requisitos e nas características dos candidatos que se apresentam. Dentro da análise do cargo, temos a análise de superiores hierárquicos, análise da requisição de emprego, análise de cargo do mercado, hipótese de trabalho. São esses 4 análise de cargos que nós temos. São esses 4 componentes dentro da análise de cargo que nós temos. Então, tem que estar verificando qual que é o segmento da empresa, tem que verificar qual que é o funcionário, o candidato que a empresa está precisando, para estar verificando se encaixa dentro desses quadros de análise de cargo. Certo, pessoal? A aula de hoje foi essa, referente à análise curricular. Espero que vocês estejam, né, gostando do curso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Então, vocês tenham uma boa aula hoje, uma boa sexta-feira e um bom descanso, tá, pessoal? Qualquer dúvida, repito, estou à disposição de vocês no WhatsApp, tá ok?